muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de vocês de segunda a sexta às 19 horas aqui pela TV Record News Manaus, canal 27.1 ou 78 na TV fechada. A qualquer hora do dia ou da noite, no YouTube, canal Programa Tricetados. E para cortes, nas redes sociais, @Tricetados. Nossa entrevistada de hoje é a psicóloga doutora Gleice Melo. Seja muito bem-vinda, doutora Gleice. Muito obrigada, Trícia. Que honra, que alegria estarmos aqui. Toda nossa! Uma mulher incrível, cheia de talentos e cheia de coisa para contar pra gente aqui. Vamos falar um pouco da sua trajetória? Vamos conversar um pouquinho sobre essa trajetória. Quando eu penso hoje na psicologia, eu penso que eu já nasci psicóloga e não sabia que o nome era esse, praticamente, porque eu já gostava de entender as pessoas. Eu olhava com um olhar empático, eu nem sabia que o nome era esse. E eu me lembro que na escola tinha uma coisa interessante. Eu estudei no colégio adventista e lá nós tínhamos uma hora do recreio, na hora do lanche, sempre tinha uma amiga, uma coleguinha que dizia assim: quero te contar um segredo. Aí nós tínhamos o nosso lugar reservado, privado, né, o nosso lugar secreto, e nós íamos para lá. E elas contavam situações de estar emocionada ou apaixonada ou alguma coisa desse tipo. E elas contavam com tanta alegria ou com tanta emoção, mas eu ficava prestando atenção nelas, como elas se transfiguravam no que elas estavam contando. E quando terminava o lanche, Trícia, era mais interessante ainda. Nós terminávamos, voltávamos e era como se eu esquecesse. O segredo era delas, não era para mim. E eu me lembro muito bem que depois passava dias e ela dizia assim: sabe aquele segredo? Aí eu, oi? Qual? Já esqueci. E é isso que eu faço hoje, né? Cuidar das pessoas, cuidar da maneira com que elas se sentem com relação às suas emoções. E eu me lembro que eu devia ter uns 10 anos. Sempre gostei muito de escrever, né? Tinha os diários, tinha as cartinhas, né? Tá voltando agora, né? O Moranguinho tá voltando. Menina, eu encontrei papel de carta da Moranguinho, gente. Gente, eu tenho uma pasta de papel de carta ainda. Eu tenho. Gente, a gente escrevia diários para nada, para ninguém, e hoje não se escreve nem para os outros. Exatamente. Nós somos da época da carta do papel de carta. Carta do papel de carta, do envelope, era o papel de carta, aí tinha ainda o selinho, o envelope, lembra disso? Coisa linda. Enfim, e eu lembro que eu já tinha escrito que um dos meus sonhos era escrever alguma coisa, fazer um livro, ou falar, ou entender a respeito de como as pessoas se comportavam. Por que as pessoas se comportavam da maneira como se comportavam? Terminei... Já com um pensamento lógico. Exatamente o que você terminou de falar. Cumpri toda a vamos dizer assim, a tradição, né, educacional. E aí, quando eu estava finalizando, o que eu ia fazer? Eu queria fazer psicologia, mas na época... Não havia aqui. Não havia. Só tínhamos da universidade, não era UFAM, era UA, Universidade do Amazonas. E não tínhamos psicologia. Aqui em Manaus não tínhamos. É recente o curso de psicologia da UFAM. Exatamente. Né? A primeira a abrir psicologia foi a UBRA. A UBRA, exatamente. E aí eu lembro que eu trocando ideia com os meus professores na época, eu disse: eu vou me inscrever para quê? Qual é o curso que eu vou me inscrever? Não, aí um professor meu de geografia, que ele sabia muito, ele disse: Gleice, vai ter agora um curso novo de ciências sociais. Ah, tá! Aí eu disse: tá, eu estudo o que é isso? Eu lembro essa época, exatamente, Bom, eu já ia falar... Não, olha aí, já tá me entregando. Foi a época que abriram os novos cursos. Exato. Ciências sociais, história, geografia. Perfeitamente. E aí eu lembro que ele disse: por que você não tenta? E eu disse: tá.
Pensei em medicina, ainda fiz... Naquela época, você sabe que nós tínhamos 3 opções, né? Nós tínhamos a primeira opção, a segunda opção e a terceira opção. Não lembro. Ainda tinha essas opções. Eu lembro de 2 opções, mas também não é da minha época, mas primeira e segunda opção. Na minha época já não tinha, ou era aquilo, ou refazia, né? E não tinha nem a história de Enem para... Teria gente que teria condições de passar em outro curso, sim, mas arriscava uma coisa e não passava em nada. E como nós... não tínhamos outra opção, não tinha segunda opção, nem tinha aquela história do Enem, da nota de corte. Sim, olha. Era tudo ou nada. Interessante. E aí eu lembro a área, assim, era da medicina, e eu queria ajudar as pessoas. Médica, nossa, a primeira vez que eu vi, eu estava no laboratório, senti o cheiro do... Não, é para mim. Por favor, vamos buscar outra coisa. E aí... fiz Ciências Sociais. E Ciências Sociais é um curso muito rico. É um dos cursos onde mais se debate, mais se lê na Universidade Federal do Amazonas. Exatamente. E se lê de tudo e de todas as línguas. Porque tanto é a sociologia alemã, como a sociologia de origem francesa, como a sociologia de origem americana. E você precisa entender sobre o pensamento humano. E, gente... à época não existia Google Tradutor. Então... Passei muito por isso, os calhamaços e tal. Bem, enfim, fiz sociologia. Quando terminei, já fui direto trabalhar como coordenadora de um projeto socioambiental. Eu era coordenadora socioambiental. Trabalhava com algumas assistentes sociais e nós trabalhávamos com... Eu trabalhava diretamente com sensibilização, capilarização do comportamento das pessoas que estavam sendo investigadas, estavam sendo ali pesquisadas. E eu lembro disso, meu Deus, por que as pessoas têm um costume, um comportamento dentro do trabalho e fora do trabalho outro? E comecei a... né? Claro que toda a filosofia, porque a base das ciências sociais é a filosofia, toda a filosofia já explicava, mas eu disse, eu queria entender um pouco mais sobre isso. E aí eu encampei pela sociologia do trabalho. Muito bom. Por conta disso, fui fazer o quê? Administração. Faz administração, entra numa pós de marketing e vai indo até caminhar para o momento em que eu disse, agora eu preciso fazer o que eu quero. Sem contar, desculpe interrompê-la, que os cursos mais concorridos da UFAM a essa época eram medicina, direito engenharia e administração. Era, isso, né? Isso. E só existiam 3 cursos que tinha período noturno. Então, as pessoas de segundo curso, elas escolhiam entre administração, economia Exato. e direito. Porque já eram pessoas que já trabalhavam e só existiam 3 cursos. Exatamente. E Ciências Sociais era um curso diurno. Uhum. E eu fazia o quê? Eu estudava durante o dia e à noite, ou quando dava e organizava o meu dia, eu dava aula de inglês particular. Uhum. Era assim que eu me... Até o dia em que disse, não, agora é o meu momento de fazer psicologia. Fiz psicologia. E calhou com um momento muito especial da minha vida, que foi de me descobrir mãe atípica. E eu entendi que aquele era o momento certo. Por quê? Eu sabia que eu não ia poder cuidar ou olhar pelo meu filho, mas eu ia buscar entender o melhor para buscar o melhor para ele. E assim eu fiz, durante 12 anos. Durante esses 12 anos, eu trabalhei como professora, principalmente professora das áreas de pós-graduação. Mas a clínica mesmo, ela sempre foi a minha paixão. Mas a hipnoterapia chegou primeiro, antes da clínica. A hipnoterapia chegou na minha vida no momento em que eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. E aí, fazendo o curso
já depois de algum tempo, de estar sendo mãe atípica, eu disse, agora eu preciso cuidar de mim. Primeiro eu cuidei do meu filho, depois eu cuidei de mim, fiz o curso de psicologia, e o que eu fiz com o curso de psicologia? Fui me especializar para trabalhar como... hipnoterapeuta. Não. Eu fui direto trabalhar como... cuidando de crianças e, né, tipo uma neuropsicologia, né, para poder analisar e diagnosticar. Eu estava justamente conversando isso com a Pri. E é muito importante um diagnóstico, né, doutora? A gente vê um número de crianças que ainda não tem um diagnóstico, então não tem como ter um tratamento. Exato. Você, como professora, você identifica que aquela criança é atípica. Às vezes os pais não aceitam, às vezes aceitam, mas não conhecem os meios de procurar um diagnóstico, né? Exatamente. E aí, quando há a possibilidade de um diagnóstico, tanto a escola quanto o tratamento fica mais claro para todo mundo, né? A criança evolui bastante, porque a partir do diagnóstico você sabe quais as diretrizes a utilizar no tratamento daquela criança, né? Perfeito. Você parece que está lendo a minha mente. Por quê? Esse é o seu papel. Pois é, mas estamos começando a nos sincronizar aqui. Muita gente antigamente perguntava se eu era psicóloga, agora pararam que a maioria das pessoas já sabem onde eu trabalho. Sim. Mas eu sempre tive muita habilidade para ouvir. Pronto. Né? Para dar conselho, e eu tinha uma característica muito pessoal que eu digo que é o Nanny McPhee. Sim, exatamente. Quando a pessoa precisava, eu abraçava. Quando ela estava melhor, é como se eu tivesse dado alta. Entendeu? Perfeito. Que as pessoas diziam assim, todo mundo quando tá na pior, vem pra cá, você acolhe e depois O que acontece, né? Eu digo, não, é simplesmente ela já está apta para andar com as pessoas. Ela recebeu o que ela precisava, né? A gente vai pedir um minutinho de comercial, a gente volta já falando com a doutora Gleice Mello. Voltando aqui nesse segundo bloco, com essa entrevista maravilhosa com a doutora Gleice. É interessante, Trícia, quando você fala da questão do acolher, né? Deixando um pouquinho a trajetória, que já entenderam como é que eu apareci, né? Que a psicologia apareceu na minha vida. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho como foi que trabalhar com mulheres apareceu na minha vida. Porque eu achava que eu ia me formar em psicologia para trabalhar e cuidar de crianças, adolescentes com o espectro autista. Só que a vida me mostrou uma outra realidade. Me mostrou que enquanto a criança entra para o tratamento, ela está naquele momento do diagnóstico, a criança se torna o foco da vida daquela mãe. E eu vivi isso. E eu me identifiquei. E a mãe precisa estar preparada, precisa haver um preparo para aquela mãe que vai receber aquele diagnóstico. Primeiro, é um luto. Não deixa de ser um luto. Exatamente. Né? Das expectativas, a preocupação com o futuro do seu filho. E quando eu faltar, como é que vai ser? Exato. Um planejamento de vida, de carreira. Às vezes uma mudança de carreira, uma transição de carreira para dar mais atenção. Exato. Às vezes uma programação de uma aposentadoria mais cedo. Como é que eu vou deixar preparado o futuro dele quando eu faltar, né? Então eu acho que a partir desse momento há um luto, uma quebra e nasce outra mulher, né? Foi o que aconteceu comigo. E interessante que uma das minhas maiores preocupações, e eu creio que eu me identifico muito com as mães atípicas nesse momento, é de
uma das perguntas é, como que vai ficar? Como é que vai ser quando eu faltar e tal? Mas uma das questões é, será que ele vai viver a vida normalmente, tranquilamente? Como fica a autonomia do meu filho? Essa era uma questão que passava muito pela minha cabeça. Essa eu acho que é a maior preocupação dos pais atípicos, né? Exatamente. E aí, por algum tempo, eu ainda trabalhei na área, junto com um grande amigo meu, Dr. Dantas, e nós criamos juntos a ATEA, a Associação Amazonense do Transtorno do Espectro Autista. Na época, eu estava falando um pouco para a Pri, nós atendíamos 3, 4 crianças. E aí, como é uma associação, nós é quem dávamos, nós nos doamos para aquilo. Hoje, até já consegue abarcar mais de 500 famílias. Porém, foi lá, na ATEA, quando as mães chegavam, entregavam seus filhos para os profissionais, elas ficavam do lado de fora, olhando, às vezes olhando o celular, pensando na vida. E eu conseguia ler, porque eu sentia. Eu disse, meu Deus, as mães. E até que eu disse para o meu amigo, meu parceiro, meu sócio, meu amigo, meu irmão, disse para ele, fica com as crianças. Alguém tem que atender. Eu vou ficar com elas. E aí eu comecei a fazer palestras e às vezes era só uma conversa, uma dinâmica de grupo, uma conversa ali de bastidores com elas, e elas começaram a falar umas para as outras. Fala com a doutora, fala com a doutora. Doutora, a senhora não quer conversar com a gente? Olha, fulana de tal veio aqui. E eu comecei a falar com elas. Foi assim que eu comecei a me direcionar para a área de mentalidade feminina. E aí, na época da pandemia, unimos toda a situação, né, de vulnerabilidade social que o mundo viveu. Eu consegui enxergar, na época nós não podíamos utilizar a telemedicina, mas com a urgência, né, humana que havia, o protocolo foi criado, e aí a minha telemedicina ela expandiu, ela saiu das salas de aula das universidades. E eu consegui identificar e trabalhar com outras mulheres. Uma das coisas mais importantes que eu digo sempre para elas e para todas as mulheres que estão me ouvindo agora, nós podemos deixar de ser esposas, nós podemos deixar de ser filhas, nós passamos por ciclos, mas deixar de ser mulher é algo que a gente não consegue, não pode fazer. É verdade. Deixar de ser mulher, não no sentido da mulher cis, isso, mas no sentido da vida, da operação, digamos assim, de uma mulher. Como operar a vida de uma mulher. Exatamente. Né? Uma mulher plural, uma mulher que tem várias atribuições. Exato, várias funções. Diversas, né? E multitarefa, né? Multitarefa, totalmente. E tem que dar conta de tudo. Tem que dar conta de tudo. Já viste aqueles memes, né, Tri? Que é a mãe Exato. E aí é mãe Uber, é mãe psicóloga, mãe médica, mãe né? Tudo ao mesmo tempo. Mas você sabe, é que eu acho que também hoje eu vejo que os homens também, eles querem as vantagens que as mães deles proporcionavam para eles, mas eles querem que as mulheres, as esposas, sejam economicamente ativas. Então, meio que não cabe. É o melhor dos dois mundos, né? Não cabe no ser mulher você ser a melhor profissional, a melhor mãe, principalmente quando é mãe atípica, a melhor dona de casa, a melhor esposa. Alguma coisa vai ter que ser prejudicada. A gente tem uma grande dificuldade dos homens latinos de aceitar ou ser o provedor e aquela mulher assumir o lar, ou o contrário, que aqui ninguém aceita, porque existem países onde a mulher ganha mais do que o homem. Exatamente. O homem fica em casa e cuida das crianças, cuida da casa e tá tudo bem. Exatamente. Um casamento é um contrato e cada um faz o contrato da maneira que
Perfeito. acha melhor, né? Eu tenho, inclusive, uma amiga que eu vivo... ela vive reclamando que o marido não consegue uma estabilidade profissional. Eu digo, mas olha, já ia falar o nome. O teu marido consegue estender 2 roupas com um pregador só. Ele é um excelente dono de casa. Ao invés de você ficar aí estressada, preocupada, tentando contratar diarista, pagar diarista, ou chegar do trabalho cansado, esquece, sabe? Coloca o teu marido para gerenciar essa vida doméstica, que é difícil, que é acordar cedo, que é fazer café da manhã, levar filho em escola, trazer filho de escola, limpar a casa, fazer almoço, Exato. ir buscar filho, dar almoço, depois cuidar de roupa, cuidar de levar filho para atividade extracurricular, quer dizer... Aí você não se preocupa mais com isso, mas aqui a gente não tem essa mentalidade. Então o homem, ele não assume a casa nem que ele esteja desempregado, né? Então, eu tô adorando essa linha polêmica. Eu não ia muito nela não, mas já que você trouxe, vamos continuar. É interessante você trazer esse comportamento. E quando a gente busca a ideia do que é esse comportamento dentro do sistema familiar, não está descrito, olha que interessante, é tudo um acordo. Só que existe, agora eu vou trazer um pouquinho da própria sociologia. O pai da sociologia, Émile Durkheim, já dizia que antes de nós existirmos, já existia algo muito maior que nós, que se chama a sociedade. Essa sociedade nos traz a educação. Essa educação, ela tem como sustento permanecer aquilo que já existia antes, que é a sociedade. Então, tudo isso é ensinado. Agora, o que você me traz? Sim, os homens e as mulheres se permeiam numa tradição vinda de muito tempo. Entretanto, não se abre oportunidade para este acordo. Pois é, mas a sociedade, né, onde a gente está inserida, e aí a gente pode falar do patriarcado, que, enfim, mas a sociedade mudou muito rápido. Na minha geração, as mães não trabalhavam. As mães cuidavam dos filhos e os pais eram provedores. Sim. E numa geração já mudou. Os pais querem que as mães trabalhem, contribuam financeiramente, mas não deixem de assumir nenhum dos papéis que elas assumiam antes. Quantos pais de autista você tem, né? Pais de TEA, pais atípicos acompanhando nos tratamentos? É muito raro. É muito raro. É muito raro, né? A minha filha que faz atendimento de crianças atípicas, ela fala, mãe, quando a gente liga para uma mãe para confirmar a consulta, existe um compromisso. Quando você liga para um pai, às vezes a criança está passando férias na casa do pai, ou às vezes a criança tem guarda compartilhada e dia tal está na casa do pai. Você liga para confirmar o atendimento e o pai diz assim, não sei se der, eu vou. Exato. Mas o contrário também existe. Não, a gente está falando aqui na média. Na média, isso. E você está certo. Existem pais dedicadíssimos. Tem, existem nós já mães vimos. Que não têm vocação. Exatamente, também tem isso. Eu vi agora uma cena de Vale Tudo que muito me marcou. Foi Odete Reutemann num leito de hospital dizendo, talvez o meu talento mais fraco seja ser mãe. Existem mulheres que não têm exatamente o talento para a maternidade. Exato. Né? Mas, até pela própria sociedade que nos criou, o mais comum é que as mulheres tenham esse talento para a maternidade e os homens para prover, né? E hoje eu trago algo mais pontual, que é todo ser humano tem vários talentos. Entretanto, nós mulheres, nós temos realmente um córtex pré-frontal preparado para multitarefa.
Mas eu acho que as mulheres, elas também, a gente tem que começar a parar de se cobrar de uma maneira absurda, entendeu? Exato. Quando uma mulher vai para uma rede social ou para um ambiente público mostrar que ela é uma super heroína, ela faz com que as outras que não consigam ser se sintam frustradas. O efeito é rebote. Não é? O efeito é rebote. E é exatamente sobre isso. Eu acho que a gente tem que falar um pouco das nossas falhas. Eu já traria que seria das nossas características. Né? Das nossas características. E aí eu trago algo muito lindo. Uhum. Uma das obras mais bonitas que eu já vi nessas últimas décadas se chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. A gente vai finalizar por hoje e vamos continuar amanhã falando sobre isso? Vamos. A gente continua no próximo programa.